Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, agora e sempre. Amém. Quero saudar os irmãos que estão em casa nos assistindo, por esse canal no YouTube. E quero pedir a você que encarecidamente dê o seu like agora, para você não deixar para depois. Dê o seu like aí. Por que a gente pede para dar like? Para que esse vídeo tenha relevância no YouTube e ele possa mostrar esse vídeo para mais pessoas. Por isso nós pedimos para você dar o seu like. Se você compartilhar, mais relevância ainda ele ganha. Então, é muito importante que você siga essas instruções. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então, eu pensando no que eu poderia trazer para os irmãos hoje, e me veio uma expressão no coração, falando sobre a pedra angular, Cristo ser a principal pedra angular. E nós precisamos entender, e de vez em quando é bom a gente meditar, no que a nossa vida está sendo edificada. Onde está o nosso foco principal? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem situações adversas que muitas vezes nos acometem e que, se a gente não tiver uma boa estrutura, um bom alicerce, é bem possível que a gente venha desanimar na fé. E eu li um livro logo no início da minha conversão, chamado Torturados por Amor a Cristo. Quem já leu esse livro? Torturados por Amor a Cristo. Ninguém aqui leu esse livro, mas já leu, varão? Então, é uma boa dica de livro. Conta a história de Richard Rembrandt, que era um pregador da palavra, e ele viveu numa época em que era proibido pregar o evangelho nos países chamados os países da cortina de ferro. Nesse lugar, era proibido pregar o evangelho nesses países: Romênia, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, União Soviética. Então era proibido pregar o evangelho nesses países. Não sei se você tem a informação, mas no mundo hoje existem 50 nações aproximadamente onde é proibido pregar o evangelho. É proibido você ter Bíblia, é proibido você se reunir em cultos públicos. Quem sabia disso? Você sabia disso? Existem nações que é proibido pregar o evangelho. Nessa época, Richard Rembrandt, ele conta a história de que ele foi na padaria comprar algumas coisas e o pessoal pegou ele e levou ele preso e colocou ele então numa prisão subterrânea. A prisão era no subterrâneo e ali ele passou uma situação de maus tratos muito grande. Ele ficou 16 anos preso. É muito tempo, não? Você ficar 16 anos aprisionado. E ele ficou naquela prisão e eles faziam toda espécie de barbaridade com os presos. Richard Rembrandt conta que pegavam eles, colocavam eles pendurados assim, como se fossem essas carnes em açougue, e batiam nele. E os corpos deles ficavam balançando, deixavam horas ali. Em outras situações, pegavam eles, colocavam eles em câmara frigorífica, e deixavam um médico especialista em morte por congelamento, observando os sinais vitais. Quando aquele homem ou aquela mulher começava a dar sinais de hipotermia, então eles pegavam, tiravam essa pessoa e deixavam no quente. E depois que ela se recuperava, botava de novo no gelado. E fazia isso diversas vezes ao dia. Então eles passavam esse tipo de barbaridade cotidianamente. Davam para comer a eles uma fatia de pão e um copo com água. Uma fatia de pão e um copo com água. Nós sabemos que uma fatia de pão e um copo com água não vai trazer todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então os anos iam se passando, os que não morriam eram muito fracos e esqueléticos. E esses irmãos, eles eram tão fiéis a Deus, que eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não xingavam os seus algozes, jamais perdiam a paciência, estavam o tempo inteiro olhando para eles com um olhar de misericórdia e com um olhar de amor. Esse tipo de conduta constrangia os soldados. Eles eram proibidos ali de falar no nome de Jesus, proibidos ali de ler a sua Bíblia ou de pregar qualquer trecho das Escrituras. Mas isso eles não podiam obedecer, porque era contra, não é? Aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo.
E eles pregavam na prisão, na cela. E todas as vezes que aqueles soldados viam alguém pregando, pegavam aquele irmão que estava pregando, levava para um quarto e davam uma surra. Numa dessas, um determinado irmão estava pregando, deram uma surra grande, ele ficou umas 2 horas desacordado. E depois ele se recuperou, jogaram ele na cela de novo, ele se limpou e disse assim: aonde é que eu parei mesmo? E continuou pregando. Aleluia. Então parecia que nada parava esses irmãos. Eles tinham algo que muitas vezes a gente não tem, mesmo tendo as melhores condições de vida. Certa vez um soldado aborrecido olhou para um e disse assim: por que vocês são assim? Por que vocês não se desesperam? Por que vocês não nos xingam, não nos batem, não nos agridem? Estão sempre com esse olhar de amor que nos constrange e deixa a gente mais chateado ainda. E o irmão pegou e disse assim: vocês são felizes nos batendo e nós somos felizes pregando. No fim, somos todos felizes. Aleluia. O que fazia esses irmãos estarem numa condição, vamos dizer assim, acima da média, uma condição espiritual acima da média? E a palavra é alicerce. A palavra é fundamento. Nós precisamos ter um bom fundamento. Não importa o tamanho do prédio. Se o fundamento ele for bom, o prédio não se abala. Aleluia. Se o fundamento for bom, for rígido o suficiente, for bem construído, o prédio não se abala. E a pergunta que eu faço para alguns nessa noite: onde é que você está edificando a sua fé? Em que espécie de fundamento você está solidificando a sua fé? E Deus hoje, Ele nos faz meditar um pouco sobre fundamento, porque muita gente acha fundamento a parte menos importante da casa. Todo mundo olha a boa louça, todo mundo olha o lustre, olha de repente o piso que vai colocar, mas se não tiver um bom fundamento, de nada adianta a beleza. Aleluia, tudo poderá ruir. Fundamento é importante. Fundamento é muito importante e nós precisamos observar o fundamento, por mais desprezível que ele seja, como algo importante para a nossa vida, muito importante para a nossa fé. Precisamos observar isso. Existe uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos. Se você quiser abrir lá, eu convido você a abrir em Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 10. Eu vou começar por aqui. Marcos, capítulo 12, versículo de número 10. Glória a Deus. Ainda não lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Está assim na tua Bíblia? A principal pedra angular, ou a principal pedra de esquina. Essa palavra aqui, pedra angular, muita gente confunde com pedra fundamental. E qual a diferença entre as duas? A pedra fundamental é a pedra que é colocada no início de uma obra, de uma construção. E a pedra fundamental, ela sustenta peso. Agora, a pedra angular aqui do versículo é outro tipo de pedra. É uma pedra colocada num arco. Se você colocar assim o aqueduto de Roma, você vai ver uma construção antiga em Roma, que cruza a cidade, onde ali existem arcos. E no meio do arco são várias pedras, que aquele arco, né, é feito com várias pedras. E existe uma pedra no meio. Aquela pedra, ela é em forma de trapézio. E aquela pedra que é a pedra angular, ou chave de volta, né? Ou pedra de esquina. Essa pedra, ela não sustenta o peso. Ela atua trazendo equilíbrio entre as forças opostas do arco.
Você pode tirar as outras pedras, mas se você tirar ela, tudo desaba. Cristo é aquele que deve sustentar a minha e a sua vida. Jesus Cristo é o fundamento, irmãos. Aleluia. Conhecer a Cristo é o principal fundamento da sua vida. Esse deve ser o seu principal alvo. Nada é mais importante do que você conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Os homens, eles podem falhar com você. As denominações, as instituições, elas podem falhar com você, mas Cristo nunca vai falhar. Você não deve construir o seu fundamento, a sua vida, em homens, nem em instituições, porque tudo isso pode falhar um dia. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Cristo é o fundamento e nós temos que edificar a nossa vida nele. Eu quero que você abra rapidamente comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9. Nós estaremos falando sobre o fundamento que Paulo aqui falou que os coríntios deveriam ter, porque eles estavam em disputa. Paulo prega melhor, Apolo prega melhor, fulano de tal prega melhor. Isso não importa, irmãos. Instituições e homens são canais divinos na terra para cumprir um propósito, mas o principal é Cristo. Você não deve olhar uma pessoa na casa de Deus ou em qualquer lugar como um ser humano desprezível. Você não deve ter pessoas que você olha assim e despreza, porque qualquer ser humano pode ser um grande potencial na mão de Deus. Qualquer um pode ser um grande potencial na mão de Deus. Você é muito importante. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: você é muito importante. Aleluia, aleluia. Paulo vai dizer aqui que eles são apenas veículos, eles são apenas canais. Ele diz, 1 Coríntios 3, de 3 a 9: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio, ele diz, de quem crestes, instrumento. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? Foi Deus. Deus é que deu o crescimento. De modo que nem o que planta, aleluia, é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. De Deus somos cooperadores. Ele encerra assim: de Deus somos cooperadores. Por mais insignificante que possa parecer a sua função no corpo de Cristo, essa função é importante. E aqui eu falo sobre a importância de você respeitar os estágios da sua vida. Talvez você não esteja no lugar onde você gostaria de estar. Calma! Você está numa carreira. E uma carreira é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Calma, você vai chegar. Aleluia, você só precisa continuar. Você só precisa continuar, meu irmão. Não pare, continue em movimento. Jamais pare a sua vida. Continue seguindo em frente, meu irmão. Tendo Cristo como fundamento, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não pare por nada, meu irmão. Siga em frente, tendo Cristo como o fundamento. Aleluia. Se Deus te chamou para cuidar de criança, faça isso com esmero. Se Ele te chamou para cuidar da mídia, como meu irmão Almirante está fazendo ali muito bem, parabéns. As gravações têm ficado ótimas.
Deus, então faça isso com alegria. Se Deus te chamou para pregar, para evangelizar, para entregar folheto, para cumprimentar as pessoas que chegam na igreja, aleluia, essa é uma função nobre. Aleluia, faça isso da melhor maneira que você puder, porque no final o galardão vai ser por aquilo que Deus te chamou para fazer e não por aquilo que você acha que tem que fazer. Aleluia, o galardão virá, meu irmão, por aquilo que Deus te chamou para fazer, porque cada um de nós fomos chamados para algo especial no corpo de Cristo. Aleluia. Muita gente acha que é o pregador que vai receber mais galardão. Muita gente acha que muitas vezes é o pastor da igreja que vai receber mais galardão. Isso não é o padrão de medida de Deus. Padrão de medida é fazer o que Ele chamou para fazer e o melhor que você pode fazer. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então você vai receber o seu galardão. Louvado seja Deus. Cristo é o fundamento. E existe duas formas de Cristo agir na terra. Duas maneiras principais. Ele age de diversas formas, a gente sabe. Mas tem duas aqui que eu gostaria de separar. A primeira coisa, Cristo sendo o fundamento, a palavra de Cristo, ela deve ser levada em conta. E o Espírito Santo deve ser levado em conta. Duas coisas importantes: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Vai falar sobre o Espírito Santo? Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele não enviou o Espírito Santo para substituí-lo. O Espírito Santo está cumprindo a sua fase ministerial. Jesus cumpriu a primeira fase, não é? Na sua primeira vinda. E na segunda ele falou: se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E Ele estará para sempre convosco. Eu gostei muito do que Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Isso significava que a pessoa se sentir órfã, se sentir abandonada. Ele falou: não vou deixar você abandonado. O Espírito Santo vai estar aí. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não é visível. Mas o Espírito Santo é real, meu irmão. Aleluia, ele é real. E você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra. Tanto com o Espírito Santo quanto com a palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem um papel importante de trabalhar na sua mente e jogar os arquivos errados fora. Os arquivos errados fora. Deixa eu compartilhar com você um ouro aqui. A Bíblia fala, não é? Que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. E muita gente pensa: ué, eu já não estou salvo, meu espírito não está salvo. Mas a salvação da alma ali é um ouro fantástico, quer ver? É um ouro fantástico, porque nós sabemos que o teu espírito está salvo porque você nasceu de novo. Você deve permanecer até o fim fiel a Deus. Agora, por que ele fala que a palavra é poderosa para salvar a alma? Preste atenção, meu irmão. A nossa alma, quem viveu a vida inteira no pecado aí gostava de tomar todas, levanta a mão. Gostava de fazer coisas assim horríveis. Eu era um. Sim ou não? Eu vivi a vida inteira debaixo do pecado. A minha vida inteira eu vivi assim. Agora que eu entreguei minha vida a Cristo, a minha cabeça, ela precisa mudar aqueles pensamentos que eu tinha. Então quem vai fazer esse trabalho é a palavra. Entende, meu irmão? É a palavra que vai fazer esse trabalho. Quanto mais eu ler a palavra, meditar na palavra, me envolver com a palavra, mais rápido eu vou me transformar. Se você não ler a palavra, a sua vida vai ser a mesma sempre. Se você não tiver em contato com a palavra, a sua vida vai ser a mesma sempre. Interessante que não se trata só de atitudes erradas que a gente fazia e coisas pecaminosas. Também todo arcabouço mundano estava ali instalado na mente. Manias, forma de pensar muito negativo: não vai dar certo, não tem como dar certo, isso é impossível. Porque você viveu a vida inteira sendo treinado a viver pelo que vê.
Deixa eu dizer a você, Adão, desde que ele caiu, ele começou a viver pelo que ele via. E todos os descendentes de Adão continuam tendo o mesmo tipo de comportamento. Não consegue saber que o invisível é que domina tudo. O mundo espiritual é que domina tudo. Os irmãos entendem isso? É o mundo espiritual que traz domínio sobre todas as coisas. Quer ver? A Bíblia fala que Jesus entrou no sábado numa sinagoga. Entrou uma mulher encurvada. E ele olhou para ela e repreendeu aquele espírito. E aquela mulher se endireitou. Os fariseus reclamaram. E Jesus disse assim: cada um de vocês desprende o boi de vocês da manjedoura no dia do nascimento. Eu não iria libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Perceba que havia uma influência satânica na vida daquela mulher, que fazia com que ela ficasse encurvada. Observe então que forças espirituais exercem grande domínio sobre a terra. E se você, como homem espiritual nascido de novo, não aprender a discernir as coisas e a andar de acordo com as leis espirituais, você não vai conseguir ter uma vida bem-sucedida. A sua alma vai ficar aflita quando a tribulação bater, quando a circunstância bater, e muitas vezes você está pensando que aquilo é tudo natural, mas não, é espiritual. Você pode mudar com as ferramentas espirituais que Deus te deu. A palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anular toda espécie de sofisma. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é poderosa, irmãos, para te conduzir em triunfo em toda e qualquer situação. Aleluia. Então a palavra em voz implantada é poderosa para salvar a sua alma, que ela vai te comunicar segurança, ela vai te comunicar estabilidade, ela vai te comunicar proteção, ela vai te comunicar riqueza. Ainda que você não tenha isso, mas por dentro você tem. E porque você tem por dentro, por fora é só uma questão de tempo. Aleluia. O que Deus pretende é nos treinar a viver uma vida no Espírito. Ele pretende te tirar de uma condição onde você anda pelo que vê e você começar a viver por aquilo que você crê. Porque o crer pode ser abstrato, mas é mais real do que é visível. Aleluia. É muito mais real do que é visível. O fundamento da nossa vida é Jesus. Tem que ser Cristo, irmãos. Nós precisamos disso. A palavra em nós implantada, que salva a minha alma, ela me impede de sofrer. Porque os meus arquivos serão outros. Não os arquivos antigos, mas os arquivos novos que Ele deposita mediante a tua meditação. Não quero meditar na palavra, vai ficar ansioso, vai ficar preocupado, vai tomar decisões erradas, está perdido na vida. Paulo, que é Paulo, o maior mestre que eu já vi em operação, já velho, já um senhor de idade, ele fala para Timóteo assim: traga a minha capa que deixei em Troade, e os livros, principalmente os pergaminhos, ó. Se ele precisava, imagine nós, irmãos. Imagine nós. Precisamos meditar nas Escrituras, colocar aquilo que é real para dentro, para que a gente não viva uma vida de sofrimento. O sofrimento na alma, ele é simplesmente uma questão de escolha. Nós temos ali muitos relatórios de pessoas que escolheram estar andando com Deus e não sofreram em meio às circunstâncias. Existe um relato que eu fico feliz de ver na Bíblia. A Bíblia fala que o rei Herodes, ele matou Tiago decapitado, e depois ele achou que isso foi muito bom, e agora ele resolveu fazer isso com os demais apóstolos, e pegou o Pedro.
Aí botou o Pedro na prisão. Pergunto para você, se você tivesse numa condição dessa, sabendo que o homem ia te matar no dia seguinte, como você se comportaria? Pedro foi tirar um cochilo, e ele dormiu tão pesado, que o anjo, quando chegou para libertar ele, deu trabalho para acordar ele, gente. Ele foi dormir um sono profundo. Isso porque a palavra estava implantada nele, sustentou a alma dele, lhe deu quietude na hora da tribulação. Ele estava sossegado. E porque ele estava sossegado e descansando, o quadro mudou. Quando você olha o quadro e se apavora com ele, maior ele fica. Quando você olha para a palavra, se apega com ela, o problema diminui, o quadro diminui, e você sobrepõe-se sobre o problema. Amém? Você precisa entender isso. Se você é afetado pelo problema, ele consegue colocar você de joelho. Se você resolve afetar o problema pela fé, você coloca o problema de joelho. Aquilo não te afeta mais. Aquilo não traz para a sua vida mais nenhum tipo de pesar, de peso. E para eu terminar, eu quero falar um pouco aqui sobre um fundamento. Umzinho. Está lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Vamos para Hebreus 5. Eu quero falar sobre um fundamento. Nós tivemos uma live maravilhosa na segunda-feira com os inabaláveis aí. Com os jovens, foi muito boa aquela live. E eu falei sobre as doutrinas básicas da Bíblia. E essas doutrinas básicas, apesar de o nome doutrina básica, meu irmão, elas são muito importantes. Que a pessoa olha assim, doutrina básica. Mas se você não tiver o básico, não faz nem o básico, que dirá as outras coisas mais elevadas. É ou não é? O básico é importante. Eu vou falar só sobre uma hoje. São 6. Vou falar sobre uma única doutrina. Deixa eu achar aqui o meu esboço, porque eu fiz uma salada boa na mensagem. Tá certo? Eu não falei nada daquilo que eu tinha preparado. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Eu tenho certeza que você foi abençoado. Também não estou preocupado com isso. É melhor o esboço de Deus do que o meu esboço. Sim ou não? Eu já larguei isso há muito tempo. Essa mania, né? Às vezes o cara, não, eu tenho que... Não, eu não tenho nada. Quem tem é ele. Amém? O esboço dele é melhor que o meu. Com certeza. Hebreus 5:11. Você achou? Glória a Deus. Vou falar sobre um fundamento aqui bem rapidinho, para a gente estar orando. Glória a Deus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, para aqueles que pela prática. Então, só ter o conhecimento, perceba que não é tão importante. Praticar é importante. Está vendo? Está vendo? Pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Eu só queria, antes de entrar, onde eu queria entrar, falar um pouco sobre essas práticas aqui que ele está falando. As práticas espirituais exercitadas. Ou essas faculdades espirituais exercitadas. A vida espiritual é como se fosse você ir para a academia. Quanto mais você fizer aquilo que precisa ser feito, ouvir a palavra, meditar na palavra, ter tempo de oração, orar em outras línguas, ler bons livros, dedicar tempo com Deus, melhor você vai ficando, porque as suas faculdades espirituais, elas vão ser exercitadas. Me parece que a coisa funciona assim. Eu vou dizer aqui na experiência
prática, não é? Da coisa. Me parece que você ouve uma ministração no culto, você vai para casa e continua meditando naquilo. Vai para as escrituras e continua investigando. É onde entra o papel da palavra e do Espírito Santo junto. Porque o Espírito Santo agora, ele é o teu ajudador, o teu mestre, é aquele que vai agora trazer aquela informação para você agora transformar em revelação. Ele vai transformar aquilo em revelação. E a revelação nada mais é do que verdades absolutas impressas no seu espírito. Quando eu digo impresso, é como se fosse uma tatuagem. Os irmãos entendem? É quando você pega aquilo como revelação e você aplica para a sua vida de forma personalizada, de maneira que o mundo pode se acabar, mas aquela verdade não sai. Tu entendeu o que eu quis dizer aqui? Percebeu bem aí? Então é isso que acontece. Você não apenas recebe da igreja, mas você está em casa também, fazendo a sua parte, tendo uma vida separada, tendo uma vida que venha a agradar a Deus em tudo. Porque a adoração não é só levantar as mãos, a adoração não é apenas o dízimo e a oferta, a adoração não é só vir aos cultos, a adoração, ela é um estilo de vida, meu irmão. É quando eu adoro a Deus também através das minhas atitudes. Aquilo que é errado eu vou tirando, eu vou trazendo a limpeza e automaticamente eu vou ficando em paz. Vou levar você agora a refletir um pouco mais. Que coisa boa, né? Vou levar você a refletir um pouco mais. Você já viu testemunho de pessoas que eram assassinas, ou que eram da curimba mesmo, cara catimbozeiro, daquele de... Quando o cara se converte, parece, ele diz que saiu 100 quilos das costas dele. É ou não é? Sabe por quê que saiu esses 100 quilos? Porque agora ele subiu de nível. Ele subiu de nível. Ele agora não está naquele nível de pecado. Ele subiu de nível. Ele abandonou aqueles pecados. Ele sentiu uma diferença grande no seu espírito. Agora o espírito precisa ser preenchido. E à medida que esse homem, ele começa a meditar nas escrituras, e a colocar para dentro a palavra, e a praticar a palavra, melhor ainda ele vai ficando por dentro. Onde a palavra de Deus nos aconselha, deixando todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está. Tem coisas que são pesos na sua vida, são verdadeiros embaraços, e você tem que se livrar disso, para você ficar mais leve e cumprir a sua carreira. Certo? Então isso aqui é que ele está falando, tem as suas faculdades espirituais exercitadas, porque já aprendeu a discernir o que é errado, e já começou a eliminar o que é errado logo, e não conviver com o pecado, como se ele fosse algo, de repente, muito familiar, que tem que estar ali, você convivendo com ele. Não é normal, meu irmão. Existe libertação para você, você precisa querer. E onde nós vamos agora? Para as doutrinas que eu falei. Eu vou citar aqui e vou trabalhar em uma bem rápido, tá bom? Ele vai dizer no versículo de número, capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Está vendo? Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ele está dizendo, eu não vou nem tocar no assunto doutrinas básicas aqui, mas hoje eu vou tocar no assunto doutrina básica aqui, porque eu sei que você precisa. Mas o autor aos Hebreus disse, eu não vou nem tocar nesse assunto, vou falar sobre outras coisas. Aí ele diz, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Diga, arrependimento de obras mortas. Depois, fé em Deus. Diga, fé em Deus. Depois, ensino de batismos, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 doutrinas básicas, 6 no total. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos
e juízo eterno. São 6 doutrinas. Eu quero falar sobre arrependimento de obras mortas, porque é algo que traz muito peso e que muitos precisam deixar Deus te guiar e te conduzir pelo caminho da libertação. Amém? Como existem pessoas em casa necessitando dessa palavra, eu tenho certeza disso. Deus, nesse momento final, Ele vai tratar exatamente com você. Arrependimento de obras mortas. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. E existe um texto na Bíblia que ele reflete exatamente o que é isso. O que é essa mudança de mentalidade? Isaías 55, versículos 7 e 8, vai trazer para mim um quadro do que é isso, o que é essa mudança de mentalidade. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, ou é rico em misericórdia, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em primeiro lugar, o convite de Deus aqui é para a pessoa deixar os seus pensamentos, deixar os seus maus caminhos. E agora, ele fala que os pensamentos dele são melhores e que seus caminhos, eles são maiores. Mas Deus não está se gloriando que é melhor do que o homem. Ele está querendo dizer que o homem pode ter os pensamentos de Deus e pode andar também nos caminhos de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Para o homem, primeiro, ele precisa deixar. Isso é arrependimento. É uma mudança de mente. É uma decisão que a pessoa tem de abandonar completamente a vida errada que tem e começar a seguir uma vida que venha agradar a Deus, tomando os pensamentos de Deus, trazendo os pensamentos de Deus para a sua vida e automaticamente mudando os seus caminhos. É interessante que, se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele vai comparar a palavra de Deus à chuva, que quando ela cai, ela transforma a paisagem. Deus está dizendo que Ele vai transformar a paisagem da sua vida, se você começar a acolher os pensamentos dEle, e se você começar a resolver querer trilhar o caminho dEle. Agora, resolver trilhar mesmo, não é fingir que está trilhando. A palavra do Senhor fala sobre isso, sobre a fé fingida, e muitas vezes isso está trazendo para você um certo peso na sua vida, e você não vê nenhum tipo de solução. Não vê porque ainda não foi firme em romper com certas coisas. Tem coisa, meu irmão, que você tem que romper, que você tem que realmente romper. E é onde Paulo fala em Romanos capítulo 12. Ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me parece que existe um lugar em Deus que está te esperando. Esse lugar é o lugar de felicidade, é o lugar de alegria, é o lugar de realização, mas você está envolvido com tantas coisas, e precisa deixar essas coisas no chão e correr para esse lugar. Ele usa a expressão: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E essa expressão misericórdia, ela está dizendo assim: pelo amor de Deus, diante do que Deus fez por você, faça alguma coisa. Aleluia! Diante do que Ele fez por você, faça alguma coisa. Ele fica 11 capítulos falando sobre a salvação pela fé. Ele é muito profundo naquela carta. A carta de Paulo aos Romanos é a mais profunda da Bíblia, na minha opinião. Ele vai tratar sobre justiça num nível assim excepcional. Ele falou: agora que Deus já fez isso tudo por você, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo.
Aleluia. E essa palavra, apresentar como sacrifício vivo, é a mesma palavra que está lá em Lucas 2:22, quando Jesus ele foi apresentado no templo. É a mesma palavra usada no Antigo Testamento, quando um animal era levado para ser imolado, para ser morto. Aquele animal ia ser levado para ser morto apenas uma única vez. Nunca mais aquilo iria acontecer de novo. E o animal deveria ser sem defeito. Aqui tem duas analogias. Fala de uma decisão perfeita do coração e de uma decisão a melhor que você pode tomar. Uma decisão definitiva. Não é apenas uma decisão comum, é a melhor decisão. É decisão. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus me liberta. Não, você tem que fazer morrer a tua natureza terrena. Paulo falou, na minha carne não habita bem algum. Não espere que tudo vai acontecer sozinho, sem nenhum esforço seu. A Bíblia fala sobre você deixar o pecado que tenazmente te assedia. Ela fala de você crucificar a sua carne com as suas paixões. Ela fala da decisão que o crente tem que ter, de todo dia negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ela fala de uma participação sua. Eu sei que ficou o tom bem diferente de como eu comecei. Mas esse é o fundamento, meu irmão. Esse é o remédio que você precisa para hoje. Ou a vacina, depende do nível que você esteja. Esse é o remédio de Deus para você. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Fala de uma vida de adoração e de renúncia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para eu orar por você. Meu tempo já foi embora. Foi rápido. Glória a Deus. Eu quero orar por você que recebeu essa palavra na sua casa, que sabe que precisa tomar uma decisão. A tua força vem do Senhor, meu irmão. Amém? A tua força vem do Senhor. Ele é o principal fundamento. Você precisa começar a ter relacionamento com esse Deus. Não esperar os cultos voltarem para você ter relacionamento. Tenha relacionamento agora. Em vez de assistir a Netflix, se tranca no quarto. Passe algumas horas com Deus. Faça uma vigília de oração. Veja quão bem isso vai te fazer. Aleluia. Jejue algumas horas do dia. Pule 1 ou 2 refeições e esteja com o Senhor. E veja quão bem isso vai te fazer. É no lugar da adoração, é no lugar da renúncia, onde Deus está operando. Onde Ele pode operar na sua vida grandes milagres e grandes mudanças. Amém? Põe a mão aí no seu coração, todos, aleluia. E vamos fazer uma oração ao Senhor. Observe a tua caminhada, a tua jornada. Talvez você tenha alguns meses de convertido. Talvez você tenha alguns anos de crente. E talvez a sua vida não esteja tão boa como deveria. Mas eu acho que você está vendo tudo com os óculos errados. E você tem que começar a olhar da perspectiva de Deus. E começar a ver as coisas como Deus vê. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua fidelidade. Te louvamos por tua palavra, viva, 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 viva. Aleluia, eficaz, eficiente. Eu tenho a certeza que muitos argumentos hoje foram quebrados. Muitos argumentos foram quebrados agora. Foram jogados no chão, argumentos errados, ideias demoníacas, para que essas pessoas deixassem o caminho da fé por não experimentarem de ti. Hoje elas descobriram que a culpa é delas mesmas e que elas precisam ter o Senhor como principal fundamento. Eu oro em nome de Jesus para que essa palavra ministrada agora, ela comece a fazer resultado na vida dessas pessoas. Que elas possam se levantar por dentro, Pai. Que essas verdades sejam impressas de tal maneira que o caminho delas venha mudar completamente. Nós oramos em nome de Jesus por aqueles que agora desejam fazer o Senhor como Salvador de suas vidas. E te peço, Pai, que essas pessoas, elas possam ser levantadas por dentro, nascerem de novo, terem suas vidas completamente mudadas. Elas descobriram e é necessário ter uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, para que tudo possa correr bem em suas vidas. Nós te damos graças, Pai,
porque a tua palavra, quando ela vem assim, no momento ela parece produzir tristeza, mas Pai, elas produzem frutos tremendos de arrependimento. Aleluia, frutos de arrependimento. Obrigado pelo arrependimento sincero dessas pessoas que estão confessando seus pecados diante de Ti e estão dizendo que Te querem como Senhor e Salvador das suas vidas. Obrigado, Pai, porque existem pessoas agora que estão refazendo a sua aliança contigo. Não que da tua parte alguma coisa foi quebrada. Aleluia! Não foi quebrada da tua parte, mas ela esfriou. Mas ela está resoluta a trilhar novos caminhos. Estão abandonando relacionamentos errados agora, decidindo Te seguir firmemente, sem olhar para trás. Aleluia! Obrigado, Pai, porque eu sei que existe poder no céu. Aleluia, para sustentar essas pessoas e para levá-las, Pai, ao destino que o Senhor preparou, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a uma vida plena na Tua presença. Aleluia, onde o Senhor é o escudo, a força. Aleluia, onde o Senhor é aquele que segura na mão e leva essas pessoas às águas tranquilas. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo maravilhoso, levando cada um a uma vida que venha glorificar e exaltar o Teu nome. Se você crê, diz amém. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, sejam abençoados na prática da palavra. Andem no Espírito e vivam em amor. Shalom.